você tiver com dificuldade com o desenvolvimento, eu sei que o Tauan já tá aí, já te ajudando, mas qualquer coisa a gente pode comentar um pouco mais hoje também, viu? Pra poder dar uma clareza, ajudar aí. Então, pessoal. Ih, Monique mandou mensagem. Ah, não vai poder ir. Tudo bem. Então tá, pessoal. Então eu passei esse tema pra vocês na semana passada, pra gente já treinar a redação. Uma coisa que eu sempre falo com vocês que estudar a teoria é importante, mas a coisa mais importante ainda é estudar teoria com prática. Então, sem prática, a gente também não consegue fazer muita coisa. Inclusive, Tauan, eu queria saber como é que foi pra você, porque você também ficou de fazer essa redação aí. O que rolou, Tauan? Dessa última? É, Então, eu tô fazendo. mas gente, qual foi? Achei que todo mundo ia entregar a redação hoje. Pois é, cara. Eu até peço desculpa. Não, pede desculpa não. Não, peço Super desculpa entendo. sim. Aconteceu alguma coisa? O tema tá difícil? Você teve alguma dificuldade com o tema? Foi problema pessoal? Não, não, foi cara de pausice mesmo, porque eu tava terminando a redação, eu até deixei pra terminar ontem, inclusive. Eu até tinha comentado com você, né? Uhum. E acho que foi mais o, tipo, não me faltou ideia, mas eu acho que eu voltei com aquela parada de ser perfeccionista, Boto fé. tá ligado? Tá atrás do mil, né? Aí. Oi? Tá atrás do mil. Aí escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga. Tá ruim, tá ligado? Não, tudo bem, então. Foi mal. Não, Tô que isso. terminando aqui e vou te mandar. Eu super entendo também, você viu? E sabe que eu fico feliz também de tipo, alguns de vocês não entregaram, mas vocês vieram na aula. Porque o que que acontecia quando eu dava aula, principalmente no GDN, ou quando eu dava aula em colégio, do pessoal não fazer redação e não vir na aula, tá ligado? Eu ficava assim, gente, não se sabotou uma vez, se sabotou duas vezes, tá ligado? Mas é isso. Que bom que vocês vieram também, assim. Então, o tema que já caiu no Enem, né? Eu não me lembro qual foi o ano, acho que foi 2005. Acho que o Enem de 2005, se eu não estiver enganado. Foi o trabalho infantil na realidade brasileira. Aí vem aquilo, né? E tem até um pouco mais, né? Embora estudos da criança e dos adolescentes garantam o direito à infância para as crianças, muitas são exploradas através do trabalho infantil ainda hoje. É fundamental discutir sobre essa questão na atualidade. Gente, praticamente uma introduçãozinha, né? Assim, prontinha, assim, né? Uma alusão histórica, uma alusãozinha, mas sem fontes, mas uma alusãozinha, né? Um gancho, ó. Muitas ainda são exploradas do trabalho infantil ainda hoje. E aí vem uma tese, né? Fundamental discutir. Olha, gente, não parece uma introduçãozinha? Não sei se só eu tive essa impressão, mas parece uma introdução. Aí vocês vão pegar a redação de vocês, né? A prova de vocês. O tema do Enem agora está ficando no meio da prova. Não vão primeiro para as questões, primeiro leiam um tema e a gente vai lá ler os textos motivadores. Trabalho infantil no Brasil. Onde estão as crianças trabalhadoras? Há 5.438 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos que trabalham no país. Ou seja, é um problema grave que nós tínhamos nesse ano aí de 2005, foi o ano da prova. A gente também tem que atualizar para 2020 como é que essas coisas ainda estão ainda hoje, né? Mas dá pelo menos para puxar para um contexto contemporâneo, um contexto do século XXI, a gente consegue puxar. Nordeste, né, 42%, né? No Norte, 5%. No Sudeste, 27%. No Sul, 17%. E no Centro-Oeste, 7%. Mesmo onde a gente tem um número de porcentagem menor, a gente tem um número amostral muito grande, né? Mesmo ali quando a gente tem ali, ó, 7%, isso equivale a 382 mil crianças que estão trabalhando, né? De 5 a 17 anos. Texto motivador número 2. A crueldade do trabalho infantil é um pecado social grave em nosso país.
Pecado, gente, não só no sentido religioso, não, tá? De tipo conduta da carne, mas pecado quanto o desvio, tá? Enquanto erro. Vocês também podem usar essa palavra também, pecado, mas sem usar o sentido religioso também. É no sentido de desvio, tá? De erro. A dignidade de milhões de crianças brasileiras está sendo roubada diante dos desrespeitos aos direitos humanos fundamentais que lhes são reconhecidos, né? Já estou falando aí de direitos humanos, né? Direitos fundamentais já faz um tempo. Já falei para vocês que o Enem vai cobrar de vocês uma posição ética e humana, e isso tem a ver com quem tem mais direito às condições de ser humano e outros não, né? Esse princípio ganha muita força, se a gente quiser mencionar alguma coisa, citação, após a Segunda Guerra Mundial, quando a gente tem a União das Nações Unidas, né? Como é que se fala, gente? A União, Organização das Nações Unidas, ON, que? A É a ONU. ONU. Isso. ONU. Então a gente tem essa predicação, né, de que garantias do humano, né, para todos. Por culpa do poder público, olha, gente, eu achei que o texto deu muito assim para vocês, sabe? Sinceramente, dificilmente vocês vão fazer um Enem que entregue tanta coisa para vocês, ó. Por culpa do poder público, quando não atua de forma prioritária e efetiva. E por culpa, olha só, ele está dando causas, está muito entregue. E por culpa da família e da sociedade. Quando se omite diante de um problema, quando simplesmente o ignoram em decorrência de uma postura individualista caracterizada pelos regimes sociais e políticos do capitalismo contemporâneo. Gente, já citou até conceitos das ciências políticas já aqui para vocês usarem na redação de vocês, ó, muito bom. Eu achei que entregou demais, assim, sabe? Individualismo, capitalismo, sociais e políticos. Eu achei que sem pátria e sem conteúdo ético, que eu já tô aí, né, dando spoiler já para vocês como é que vai ser cobrado o Enem de vocês. Texto motivador número 3. Submetidas aos constrangimentos da miséria e da falta de autoridade de integração social, as famílias optam por preservar a integridade moral dos filhos, incumbindo-lhes de valores, tais como a dignidade, a honestidade, a honra do trabalhador. Há um investimento no caráter moralizador e disciplinador do trabalho, como tentativa de evitar que os filhos se incorporem aos grupos de jovens marginalizados e delinquentes, ameaças que aparecem estar cada vez mais próximas das portas das casas. Isso é realmente muito forte mesmo, né? Cada vez mais se fala trabalho dignifica o homem. Acho que alguém quer falar, né? Maninho, Fala aí. foi mal te cortar. A aula vai ser gravada? Já está A sendo. Lívia tá perguntando. Já está sendo. Beleza, obrigado. Então a gente já tem aí esse caráter já que é um discurso moral, né? Um discurso moral e disciplinador. Que a gente fala, não, você tem que trabalhar para você não ser um vagabundo, né? Você tem que trabalhar porque você não faz nada, né? Tá aí um discurso muito presente nas famílias, né? Que faz com que crianças acabem indo para o trabalho. Acho que esse texto denuncia um pouco isso. Artigo 4. Artigo 4. É dever da família e da comunidade e da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta propriedade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Estatuto da Criança e do Adolescente.
Lei 8.069, de 13 de 1990. Gente, chega a tá engraçado de tanto que o Enem entregou. Que isso, gente, ele deu uma lei assim no colo, assim, ó, gente, faça a redação, tá ligado? Ó, fez um tema sem pegadinha, deu citação de lei, tá ligado? Mostrou de quem é a responsabilidade de tudo. Deu ideia de tese, botando a culpa na sociedade, no individualismo, na família. Deu conceito de individualização no capitalismo. Gente, o Enem entregou tudo, tá ligado? Tudo. E lá no início ainda tem, tipo, uma leve montagem de uma introdução, assim. Cara, chega a tá engraçado. Nossa, eu nunca vi um tema tão assim entregue. Nunca. Tô até chocado. Mas o Enem de 2005, o Enem de 2005 ele era muito mais simples. Nossa, muito mais simples, que isso. Hoje o Enem de vocês é manipulação do comportamento e não tem, sabe, tipo, manipulação do comportamento. O que eu falo sobre isso? E não tem um dado, tá ligado? Tipo, e agora o Enem não só dá dados, deu lei, falou de quem é responsabilidade. Pô, nossa, que isso? Queria eu ter feito esse Enem, que isso? Tá, foi o Enem mais, assim, mais simples, o tema mais simples que eu vi até agora. Mas enfim, espero que vocês tenham pegado também, ó. Tem citação aqui, ó, o Globo, né, de onde tirou esses dados, ó, tá bem aqui a fonte. Gente, ai, que tema maravilhoso. Importante, persistente e rico, né? Assim, os três motivadores entregou tudo, deu assim, bandeja. Vai lá, filhão, arrasa, voa. Vamos então mostrar pra vocês como é que eu montaria uma redação sobre esse tema. O que vocês acharam do tema? Foi só eu que fiquei com essa impressão que foi tudo muito entregue? Ou eu tô sendo otário? Tem bastante informação, mano. A gente consegue perceber que o pessoal que fica na área mais urbana ali geralmente o pessoal que fica mais à margem da sociedade. E aí não tem muito acesso a esses direitos, né? Não tem acesso aos bons hospitais, porque grande parte fica mais centrada ali nas áreas mais urbanas, né? Isso. Isso tem a ver isso não tem a ver com distribuição de renda, não, né? Isso tem a ver com distribuição de recursos públicos, né? Os dois. Os dois, tá certo. Então eu posso incluir, tipo, esses dois temas num contexto de desigualdade social, né? Sim. Tá certo. A distribuição de renda ainda é um desafio territorial e absolutamente político, né? Mas também tem um caráter territorial muito forte. Um exemplo fácil de se citar foi o que aconteceu em Niterói, por exemplo, né? O Supremo Tribunal Federal de Justiça decretou que a contenção do Covid era concorrente a estados e município e ao governo federal. O que é concorrente, né? Quer dizer que é concomitante. O que é concomitante? Ao mesmo tempo. Eu tô só falando essas palavras para vocês terem mais vocabulário, para vocês citarem. Então, era concorrente e concomitante. Isso possibilitou, por exemplo, só uma citação rápida, que Niterói pudesse fazer o recurso supera Niterói, moeda Araribóia. E aí, aqui em Niterói, as pessoas receberam auxílio para gás, receberam dinheiro, receberam um cartãozinho de alimentação, né? E receberam não só um cartão de alimentação, receberam 2 cartões de alimentações, né? Para usar no mercado. E aí a galera tava recebendo em torno aí, só de recurso e benefício, uns R$ 800, sabe? É lógico, o IDH de Niterói é o 4º maior do país, né? Então é uma cidade com recurso de IDH muito alto. Inclusive mais alto do que do Rio. É estranho, mas é isso mesmo. O IDH de Niterói é maior do que o do Rio.
E aí a gente vai para Guapimirim, a gente vai para Belfor Roxo, a gente vai para Teresópolis, e essas pessoas não receberam auxílio de nada, tá ligado? Então, a depender do território onde você mora, recursos públicos chegam ou não em você. Entendeu? Uma coisa que é direito de todo cidadão, de todos deveriam ter recebido, segundo o decreto do Supremo Tribunal de Justiça, a depender de onde você mora, né? Você pode receber um recurso para sua sobrevivência ou não. E aí a gente tem os melhores hospitais, a gente sabe que também está na melhor cidade. Quanto mais pobre o lugar, menos acesso à saúde, né? Os recursos dos hospitais são mais precarizados. Então, tudo é uma questão se você, né, tem dinheiro ou não para morar no lugar, se você habita ou não um território mais elitizado. Né? Se você habita um território mais elitizado, a distribuição de renda, que é recurso público de todos, chega ou não em você. Né? Só para citar uma notícia, só para citar o que acabou de acontecer. Então, sim, Tauan, você tem razão. A distribuição de renda e a desigualdade social tem tudo a ver com distribuição territorial. Tem tudo a ver. E outra pergunta. A gente pode dizer que o uso do trabalho de mão infantil ele se tornou banal, né? Tipo, de certa forma, na sociedade. De vez em quando, até aqui, o pessoal não se compadece muito quando a gente vê as crianças. Eu sei que tem muitos pais que colocam as crianças para vender bala na rua e tal. Isso acontece bastante por aqui. E, cara, tipo, se tornou normal. As crianças passam assim, ninguém fala nada, tipo, ninguém pergunta sobre os pais, ninguém... É o que eu vejo, né? Sim, eu acho que a gente pode, inclusive, Tauan, usar isso como tese. Vamos usar. Eu vou Banalidade do mal. Já sabe que eu vou usar. Hannah Arendt. Hannah Arendt fala sobre uma coisa que na verdade era para ser visto como desumano, mas a gente vê com muita frequência, com uma repetição, a gente acaba banalizando, né? Aí ela chama isso de banalidade do mal. É lógico que ela está usando isso no contexto de Segunda Guerra Mundial, né? Quando as pessoas, por causa do antissemitismo que está acontecendo lá na Alemanha, os alemães param de ver como errado mutilar ou esquartejar judeu, por exemplo, né? Ficou tão corriqueiro que chegou nesse ápice, né? Uma coisa que... Então, assim, esquartejar um judeu já não era um problema, já era comum, banal. Aí Hannah Arendt vai defender isso como banalidade do mal. Mais especificamente ali no julgamento de Ashman, né, em Israel. Então dá para você fazer a citação. E aí, o que vocês pensou aí? Ilma, Caio, o que vocês pensaram sobre o tema? Eu pensei mais na questão econômica, que é um ciclo, né? Que não ter dinheiro para estudar e não estudando não ter dinheiro para... É um ciclo, entendeu? É um ciclo vicioso que é mantido pelo Estado. Foi esse o raciocínio que eu segui. É muito bom. Muito bom para montar uma tese sequencial, né? Sim. Dá pra gente fazer uma tese sequencial, acho bem bacana também. E aí, Ilma, o que você pensou? O que você achou do tema? O que te veio na cabeça? O tema eu pensei que é muito triste. É muito triste. E eu conheci uma pessoa que passou por isso na família. Aí fica mais triste ainda. E ver isso foi muito complicado. Estudar essas coisas assim. Estudar, saber mais sobre o tema e perceber que tem tantas pessoas que passam por isso e a gente nem se liga. Nem é ligado a isso. E Ilma, acho que você está coberta em razão em dizer que a gente não se liga. Porque não é como se a gente não visse. A gente vê. Só passar no centro do Rio. Isso é verdade. A gente sempre vê, só que a gente não se conecta com isso, não se preocupa. Não sabe o que está acontecendo com aquilo, o que está acontecendo com aquela criança. Pois é.
Tem uma noção na psicologia social que a gente chama de quase como se fosse uma alienação psíquica de defesa. Porque quando a gente passa pela cidade, existe um excesso de estímulos, né? E painéis, e luzes, e carro passando. Vá, meu claro, Tim, oi! Tem um aglomerado de estímulos, assim, né? E aí existe um rebaixamento da nossa percepção pra gente conseguir viver, sabe? Pra gente conseguir passar. E nesse rebaixamento da nossa percepção para nos defender, a gente invisibiliza, por exemplo, esse tipo de violência, né? Que é uma criança retirada da sua condição de infância e colocada numa condição de exploração de sua mão de trabalho. Essas crianças estão sendo exploradas, bem ou mal, né? Então, a gente se defende um pouco dessa realidade cruel para continuar vivendo, senão a gente vai viver numa angústia, num sofrimento psíquico muito grande. Então a nossa consciência rebaixa o estímulo. É comum a gente acabar banalizando mesmo isso. E também eu estava vendo que também tem a parte sexual, né? Que as crianças ainda sofrem isso. Porque por estarem na rua, isso são frágeis. Então, o que as pessoas vão fazer? O que os homens vão pensar? O que muitas mulheres também vão pensar? Aí usam essas crianças. E eu fiquei, meu pai, como a gente pode passar por isso e não ter nada, né? Não ter uma solução direita que possa ajudar tantas crianças assim que passam. Pois é. Primeiro que são crianças, né? Acho que a gente pode começar por aí. E aí eu acho que o segundo ponto é que são crianças em uma condição de miséria extrema, né? A grande parte é uma miséria muito extrema, que estão com fome. Se chega um cara mal intencionado, oferece comida, oferece um lugar para morar, e o preço de você ter um lugar para morar, um teto para morar e ter o que comer e não morrer é expor o seu corpo, para muitos é um preço baixo, entende o que eu quero dizer? A gente sabe que é cruel e é desumano, mas é a realidade como ela é. Então sim, a gente tem um caráter de exploração de um corpo sexual também muito grande também, assim, né? Aí não vira só uma exploração infantil, né? Mas um trabalho sexual escravo. Que aí a gente tá levando pra um nível assim de brutalidade e desumanidade surreal, né? Sim, teve uma notícia sobre isso no Maranhão, em Palafitas, que tinham mães que, pros marinheiros, aí era assim, era trabalho sexual. E a maioria das vezes as mães também passaram por isso, os pais também. É um ciclo, como eu tinha dito. Sim. Que bem ou mal denuncia pra gente uma coisa que eu já falei pra vocês, né? A gente não pode se deter à superficialidade do problema, né? Apenas resolvendo a causa do problema. A gente tem que entender como a sociedade, como estrutura produz isso. A nossa sociedade, ela tá bem ou mal estruturada de determinada forma que produz esse tipo de condição de vida. E aí isso dá baixas condições de trabalho, baixa exposição de possibilidade de escolaridade, de ascensão social, acúmulo de riqueza, né? Bom dia. Tudo isso vai levando, então, à produção disso, né? Por isso que vira um ciclo, porque está o tempo todo uma máquina política social produzindo isso. É assim que a máquina do Estado funciona também. Para alguém ter poder, alguém precisa estar sujeitado ao poder. Sim, é como tu disse sobre o exclusivo, né? Pra ser exclusivo, muitas pessoas não podem ter. Exatamente. Só é possível alguém estar aqui porque alguém está aqui, né? O capitalismo funciona assim. Por isso, as ideias comunistas são ideias tão fortes e que se espalham tão fortemente, assim, né? Quando se de fato se entende o que é comunismo, né? É uma forma de tirar essa forma, né? O que a nossa sociedade produz, né? Uma sociedade capitalista
que tem um discurso de uma falsa meritocracia, né? Porque a gente sabe que essa meritocracia é um mito, ela na verdade possibilita que determinados corpos possam estar bem de vida porque outros estão sendo explorados, né? Ou estão marginalizados. É assim que funciona. Aí o comunismo tenta estabelecer que o Estado, primeiro, né, a abolição do Estado, mas que se tenha uma distribuição total, né, de toda a produção de renda. Enfim, esse é o básico, né, para a gente começar a discutir sobre qual é o problema que se enfrenta. Gente, vamos então fazer o planejamento de texto? Ó. Como é que eu faço o meu planejamento de texto? A gente sabe que nós vamos precisar de uma tese e depois a gente vai precisar de argumentos, depois propostas de intervenção. Então a gente começa pela tese. Ou, se não, pela alusão, né? Primeiro, o que sei, né? Eu boto alguma coisa assim, sabe? O que sei, né? Depois eu vou botar tese 1, né? Depois tese 2, se eu for fazer uma tese organizadora, né? Depois argumentos. Eita. Né? Argumento 1 e argumento 2. E por fim, eu vou montar aqui a minha proposta de intervenção. E aí, olha só, o que eu estou dizendo para vocês, bem ou mal, né? Antes de eu começar o texto, eu já sei para onde eu vou chegar, para onde eu quero ir. E o que eu colocar aqui, eu vou seguir isso. Por mais que eu tenha outras ideias, que eu tenha ideias novas, eu prefiro, sabe, bater a cabeça e ficar por aqui, sabe? Sem ir muito longe, a gente pode retomar aos próprios textos motivadores, para poder a gente investigar o que a gente sabe sobre, né? A gente tem alguns dados, né? De 5.438 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham, né? Estão numa condição de trabalho. Uma outra coisa que eu sei, muito legal, é que os egípcios foram os criadores, né? Eita, gente, escrevi egípcio errado, mas enfim, vai ficar assim. Os egípcios foram os criadores da noção de infância. Uma outra coisa também que eu sei, que infanto tem um significado epistemológico, de infan, né? Significa prefixo de negação, né? Incompetente, incapaz, né? É prefixo de negação. E fanto, né? De fala. Então, infantil ou infanto, né? Significa, bem ou mal, aquele que é incapaz. Não, obrigado, meu chefe. Incapaz de dizer ou falar. É só isso que eu sei sobre infanto.
Sei essas duas coisinhas. Não sei mais nada além disso. E aí eu não sei ainda se eu vou usar os dados, né? Posso usar também os dados que estão no texto motivadores. Né, que diz para mim que 5.438 milhões de crianças estiveram em uma condição de trabalho segundo os dados de 2004, né? IBGE. Se vocês tiverem mais coisas que vocês sabem sobre infanto e quiserem falar. Teses possíveis, né? Aí eu faço um brainstorming, né? Brainstorming significa chuva de ideias, né? Então, minha chuva de ideias. E aí eu vou aproveitar o que o Tauan falou, né? Banalidade desta condição. O Caio falou sobre um ciclo vicioso. E aí eu tô chamando isso de uma máquina e uma estrutura social que produz essa condição ali também já o texto motivador nos dá algumas ideias, né? Fala assim, culpa do Estado, culpa das famílias, culpa de toda uma dimensão social, tecido, né? Que não faz denúncia, e normaliza, né? E naturaliza. O Tauan também falou também uma coisa bem legal também, que foi a distribuição de renda do Estado, né? A dimensão do território, né? Que é uma coisa que o texto motivador também traz, né? Então, tem uma dimensão de pobreza, né? O que mais? Acho que tá bom, né? Tem ideia beça já. E daí, desse monte de ideias que vieram assim, né? Eu vou selecionar 2. E aí, a ideia que eu mais gosto é a banalidade, porque aqui eu posso citar Hannah Arendt. Tem H no final. Não sei, qual tese aí vocês também gostaram aí? Vocês estão me ouvindo falar, não sei o quê. Acho que a culpa do Estado é uma boa. Aí tu pode englobar várias coisas. Uhum. Negligência do Estado. Sim. Eita. Nossa.
negligência do Estado. Vamos lá, para defender a primeira tese, né, eu já falei já que eu vou usar, né, a ideia de Hannah Arendt. Tá aí já o meu primeiro argumento. E aí agora a gente precisa de um argumento para usar sobre a negligência do Estado. Tem um argumento bom do Thomas Hobbes. O Hobbes é um monarquista, né? A gente sempre tem que usar o Hobbes com muito cuidado, porque ele é um monarquista. Mas ele bota, assim, as condições conflituosas do humano e os problemas do humano sobre a responsabilidade do Estado. Então ele vai falar que o Estado precisa ser forte como o Leviatã para poder dar conta dessa conflituidade que o próprio homem tem. Então acho que essa dimensão de Estado forte pode ser aparecida como argumento para poder responsabilizar o Estado. E aí, a nossa proposta de intervenção tem que solucionar os problemas que nós mesmos estamos apontando. Então, nós estamos dizendo que existe o próprio tecido social naturaliza e cristaliza esse tipo de violência, né? E aí, a culpa do Estado com sua negligência. Eu acho que a nossa proposta de intervenção pode ser a responsabilização do Estado em sensibilizar as pessoas e criar, né? Acho que já deve ter meios de denúncia, né? Sensibilização também acho que já deve estar acontecendo também. Então não tem nada de novo. O que o Estado não faz atualmente? A gente tem campanhas falando sobre o trabalho infantil. O que o Estado está deixando de fazer, né, que a gente pode dizer? Bom, a gente sabe que essas crianças estão nas ruas e existe pouco intervenção do Estado de ir na rua e acolher essas crianças, né? Acho que programas mais eficazes de acompanhamento e retirada de crianças nas ruas, né? Um programa mais eficaz, né? Porque programas para isso tem, mas são fracos, né? E concomitante, poderia dizer sobre a ausência da assistência social, que seria do Estado, não? sim, A ausência do poder público. sim. Mas como é que ele ficaria mais presente? Fiscalizando, vendo como andam essas famílias, procurando saber se a criança tá indo para a escola, tendo visitações, essas coisas. Uhum. E para isso, acho que vai precisar de um corpo de trabalhadores, né, de serviço social maior, né? Porque a gente tem um trabalho de serviço social que vai atrás dessas crianças, mas é um grupo pequeno de trabalhadores, né? Ele pode ser maior, e não só maior, mas um que possa alcançar territórios mais isolados. Porque quem tem os melhores programas ainda são as grandes... mais sem ir aqui, ó. Que vergonha. Mas ainda está muito localizado nas grandes cidades, né? Os estados com maiores recursos conseguem fazer isso. Por isso, pode ser até mesmo responsabilidade do governo federal. Auxiliando os estados, por exemplo, os de Nordeste, né? Que tem menos recurso para poder contratação desse povo, né?
É isso, gente. Tá montado o planejamento de texto. E aí, a gente vai agora, finalmente, para a efetivação disso, né? Do texto. Eu vou abrir mais um link e a gente agora vai montar um texto. Enfim, primeiro eu vou discutir com vocês o que vocês acharam desse planejamento de texto. Qual é a opinião de vocês? É uma boa. Assim você já sabe pra onde ir de uma maneira mais eficaz, né? Geralmente eu começo a escrever primeiro como vocês falaram, né, que escrever ajuda no processo. Quanto mais tu escreve, mais ajuda no processo de escrever. Sim, tu tem que começar a escrever, né, Mas aí eu penso no decorrer do texto, mas eu sempre tenho em mente o começo e o final, pra tentar fazer tipo um círculozinho e acaba bonito. O meio também é importante, quais são os argumentos. Sim, mas eu penso no meio como uma maneira de chegar no final, entendeu? Uhum. Mas gostaram, então? A gente pode, então, dizer banalidade e culpa do Estado? Sim. Só quero ver como vai ligar os dois. Tá, a gente vai montar. E aí, Tauan? Bacana. Cara, eu tava pensando, qual é o órgão responsável pela distribuição de renda no Brasil? Seriam os ministérios, né? Previdência Social. Previdência Social. Que além de faz o negócio de aposentadoria, muitos recursos federais, assim. Mas, assim, o Estado, além da Previdência Social, a gente também, o próprio governo federal pode fazer, né, pequenos programas, criar novos programas de assistência social também. Beleza. Assim como o Auxílio Brasil, né, que chegou agora no governo Bolsonaro, né, tentando substituir o Bolsa Família, né, que a gente já tinha. Eu usei o Bolsa Família como exemplo porque eu foquei nos estudos e na questão de educação e problemas financeiros. Aí eu usei ele como exemplo na conclusão. Uhum. Pode ser um exemplo, né? Mas pode ser, inclusive, um exemplo pouco eficaz, né? Sim. A gente poderia apontar como um ponto de partida. O problema é que só dar dinheiro não resolve a questão. A gente tem que tomar cuidado também com isso, né? Que, como é que a gente melhora a educação no Brasil? Só dar dinheiro, sabe? Não é só dar dinheiro. A gente precisa pensar em um programa de intervenção, né? Que mude a lógica e o funcionamento do lugar. Por exemplo, quando eu falo dar mais dinheiro, não é só dar dinheiro ao serviço social, mas a gente aumentar o corpo qualificado para que ele melhor possa atender a população. Isso requer dinheiro, é óbvio, mas não é um dinheiro para aumentar o salário de quem já está lá, entende? A estrutura do funcionamento do lugar tem que ter uma intervenção de mudança de lógica para melhor atender o lugar. Então é importante a gente não cair em propostas de intervenções, achar que o problema é uma questão de só dar dinheiro. É um problema estrutural, de funcionamento, logístico, institucional. Então tem que ser mudado lógica de funcionamento. E isso requer dinheiro. Sim. Eu tive aula de sociologia sobre isso. É como se fosse é para apaziguar, né? Mas não é uma medida real de mudança, é só para apaziguar por enquanto. É como se fosse dar migalhas, né? Mas que funcionam, querendo ou não funciona, mas não é definitivo. Pois é. É lógico, a gente tem outros problemas urgentes. Quando a gente fala de fome, por exemplo. Quando a gente fala de fome, a injeção de dinheiro é uma medida imediata para solucionar isso. Mas uma outra medida tão eficaz quanto é possibilitar melhores trabalhos ou melhor informação técnica para melhores cargos de trabalho. Porque às vezes, em um determinado setor, a gente tem escassez de profissional de mão qualificada daquilo, né? Aí contrata gente de fora para poder cobrir aquilo, né? É coisa dos CEOs, as coisas de empresas assim, né? Os cargos altíssimos, né? E aí, uma melhor forma de apaziguar isso, resolver isso,
é dando para a população pobre melhores condições de estudo para que eles possam estar nesses cargos, por exemplo. Aí você soluciona por consequência uma causa de fome, por exemplo. Dar dinheiro pode resolver, mas tem outras formas mais eficazes às vezes, e às vezes custam menos. A saída? Aqui. Oi? Alô? Opa. Opa, não, moço. É aqui embaixo, viu? É. Ali, ó, de madeira. Só vai, segue. Aí, ó, a saída aí. Só tá vendo uma luzinha azul? Deixa a mão na frente, isso. Ficou verde, agora abre. É isso. E aí, você ia falar alguma coisa, né? Eu ia falar que há muitas formas de resolver esse problema aí, mas o primeiro passo é o mais importante para a evolução de um homem ou uma nação. O problema é o primeiro passo em direção aqui, né? Em direção à educação, em direção a dar recurso, em direção à assistência social. Qual é a direção do passo? Não só dar passo, mas o passo também tem uma direção. Caraca. Pois é. O problema é sempre mais difícil do que a gente imagina. Vou abrir mais um link e agora a gente vai fazer a montagem da redação, tá bom? A gente vai ter 1 horinha. Eu acho que 1 hora dá pra gente montar pelo menos mais que a metade do texto. Tá bom? Vou abrir aqui. Vou sair, vou mandar o link lá no grupo. Até já.